Boa tarde, tá voando, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Andrews e estamos começando mais uma videoaula de matemática. E esta, pessoal, será a nossa última aula do bimestre. Eu espero que todos vocês e seus familiares estejam bem. Espero também que estejam estudando muito, né? Visto que logo entraremos na nossa época de provas. As provas bimestrais estão chegando, pessoal. Vamos começar a nos preparar, tudo bem? E espero que estejam acompanhando todas as aulas que estão sendo disponibilizadas lá no canal da escola. Entendido? Então, pessoal, na aula de hoje nós encerraremos o capítulo 5, Triângulos e Quadriláteros. Nas últimas semanas, nós começamos a estudar os quadriláteros. Nós vimos as propriedades principais de um quadrilátero, nós vimos o que são os paralelogramos e os tipos especiais de paralelogramos, e só faltou ver o que são os trapézios, que será o nosso último tipo de quadrilátero que está na apostila. Beleza, pessoal? Nós estudaremos as suas propriedades principais e os tipos de trapézio a seguir. Então, bora começar? Vamos abrir o livro lá na página 56, então. Vamos lá. Hoje estudaremos os trapézios. Mas primeiro, o que são os trapézios? Os trapézios são quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos. Aqui, pessoal, nós temos a figura de um trapézio, tudo bem? Esse quadrilátero ABCD é um trapézio. Vocês conseguem identificar os lados opostos paralelos? Nós podemos ver aqui que os lados AB, estão vendo aqui, ó, tem um lado AB, é paralelo ao lado DC. Porque se eu tracejar uma reta sobre o lado DC e uma reta sobre o lado AB, essas retas elas nunca vão se cruzar. Então, nós podemos falar que DC, ou CD, no caso, é paralelo a AD. Este aqui é o símbolo de paralelo, tá, pessoal? Duas barrinhas. Então, nós podemos falar que AB é paralelo a CD. Quando nós conseguimos identificar o par de lados opostos paralelos de um trapézio, nós começaremos a chamá-los de bases. Então, pessoal, AB e CD serão as bases do trapézio, tudo bem? Mas vocês conseguem notar que eles têm tamanho diferente? Diferentes, pessoal, nós temos bases com tamanhos diferentes, então vamos identificar cada uma dessas bases. Neste trapézio em específico, o lado AB nós começaremos a chamar de base maior. E o lado CD é a base menor, porque claramente nós conseguimos ver que as medidas dos dois são diferentes e um é maior do que o outro. Então, um nós chamaremos de base maior e outro chamaremos de base menor. E a distância entre as duas bases nós chamaremos de altura. Podemos ver aqui, ó, que se eu tracejar uma reta partindo de qualquer ponto de CD, indo até outro ponto de AB, em linha reta, né, formando um ângulo de 90 graus, eu sempre vou ter a altura do meu trapézio. Então, pessoal, a altura do trapézio ela é dada simplesmente pelas suas bases. As bases serão as nossas referências. Tudo bem? Essas características determinam os diferentes tipos de trapézios que existem. Vamos analisar alguns. O primeiro trapézio é chamado de trapézio isósceles. Nós já ouvimos esta palavra antes, não é? Vocês se lembram aonde? Nós já estudamos os triângulos isósceles. A característica de um triângulo isósceles era que possuía dois lados congruentes. Ou seja, se este lado era igual a este, por exemplo, de um triângulo qualquer, nós podemos falar que ele é um triângulo isósceles. Da mesma forma, nós vimos uma outra propriedade, que os seus ângulos da base também são congruentes. Aqui para o trapézio isósceles nós temos a mesma característica, pessoal, porque os lados AD e BC têm a mesma medida. Eu tenho aqui a base AB, não é isso? E tenho a base CD. Se os lados que são formados pelas ligações, por exemplo, de AD e CB têm a mesma medida, nós começaremos a chamar esse trapézio de trapézio isósceles. Então, os trapézios isósceles têm lados com a mesma medida, tudo bem? Eu falei para vocês que os triângulos isósceles, além de ter os lados com a mesma medida, eles têm os ângulos da base com a mesma medida também. Será que tem alguma propriedade para os ângulos das bases? Por exemplo, será que eu posso relacionar esse ângulo AB, A do vértice A com o ângulo do vértice B, e o ângulo do vértice C com o ângulo do vértice D? Tem, pessoal, tem uma propriedade que fala o seguinte, que os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. Então, este lado aqui, este ângulo do vértice A, tem a mesma medida que o ângulo do vértice B. Da mesma forma que o ângulo do vértice D tem a mesma medida do ângulo do vértice C. Ou seja, pessoal, os ângulos de cada base são congruentes entre si. Entenderam, pessoal? Essa propriedadezinha aqui
a última que eu acabei de falar para vocês, nós estudaremos um pouco mais a fundo nos slides que veremos um pouco mais para frente, tá, pessoal? Mas, por enquanto, só acreditem no que eu estou falando, tá? Beleza? Que os ângulos da base de um trapézio isósceles são congruentes. Depois nós vamos comprovar, beleza? Agora nós vamos para o próximo trapézio, que é o trapézio escaleno. Em um triângulo escaleno, vocês já viram que nenhum dos lados tem a mesma medida. Para o trapézio escaleno, nós temos a mesma característica. Os lados AD e BC têm medidas diferentes. Então, esse aqui é um trapézio escaleno. Se os lados não têm a mesma medida, ele já é considerado escaleno. Beleza? Por último, nós temos o trapézio retângulo, onde nós temos as seguintes características, que um dos lados é perpendicular à base. Aqui, pessoal, as bases, né? Eu tenho a base CD e a base AB. Se você analisar o lado AD, pessoal, ele é perpendicular às duas bases, porque ele forma ângulos de 90 graus com cada uma delas. Então, o lado AD é perpendicular às bases. Sendo assim, nós falaremos que este trapézio é um trapézio retângulo, porque ele vai formar dois ângulos de 90 graus. Quais são as características de um trapézio retângulo? Primeiro, que o lado AD é perpendicular à base, neste triângulo, neste trapézio específico, né, pessoal? E também que um trapézio retângulo, o lado perpendicular às bases também é a altura. Lembra que a altura de um trapézio era a distância entre as duas bases? Se você calcular AD, eu não vou estar me referindo à distância entre a base DC e a base AB. Então, aqui nós temos que em um trapézio retângulo, o lado perpendicular às bases também é a altura. A outra característica é que um trapézio retângulo ele também é escaleno, pois os lados não paralelos têm medidas diferentes, ou seja, este lado aqui, ele é diferente deste lado BC. Tudo bem, pessoal? Aqui nós temos o nosso último trapézio. Agora, pessoal, vamos analisar algumas características de um único trapézio. Nós vamos analisar a única característica do trapézio isósceles. Lembra, o trapézio isósceles, ele tem os lados que têm a mesma medida e os ângulos de cada base também são congruentes. Agora nós vamos analisar somente o trapézio isósceles, tá? Ou seja, as propriedades que mostrarei aqui servem somente para esse tipo de trapézio. Nós já tínhamos visto que o trapézio isósceles possui dois lados iguais. Agora, pessoal, iremos ver as suas relações angulares. Considere um trapézio isósceles qualquer aqui. Neste trapézio isósceles foi desenhado um segmento AD, né, partindo do segmento CE, partindo do ponto E. Estão conseguindo ver aqui? Nós desenhamos um segmento partindo do ponto do C, partindo para o ponto E. Beleza, pessoal? O quadrilátero ADC, que no caso seria esse quadrilátero aqui, que nós podemos ver, ADE, no caso, ele é um paralelogramo. Conseguem observar? Então, nós podemos falar, pessoal, que estes lados, eles são congruentes, ou seja, este lado AD é congruente ao lado CE, porque aqui no paralelogramo ADCE, nós podemos ver que um paralelogramo, os lados opostos sempre são congruentes, sendo assim a medida AD congruente à medida CE. Podemos ver aqui que o triângulo CEB, agora, pessoal, ele tem a mesma medida que o lado AD e também que o lado CB. Sendo assim, pessoal, isso aqui é um triângulo isósceles, porque os lados BC e CE têm a mesma medida. Então, eu posso afirmar o quê, pessoal? Que os ângulos formados tanto pelo vértice E quanto pelo vértice B são iguais. Tudo bem? Lembrando que um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Sendo assim, nós podemos falar, pessoal, que este ângulo CEB, que é o ângulo do vértice E, ele vai ser igual também ao ângulo do vértice A. Porque aqui, pessoal, nós temos relações de congruência entre esses dois ângulos que são formados por duas retas que cruzam e são congruentes também. Sendo assim, eu posso falar que o quê, pessoal? Nós temos uma figura onde nós temos todos os ângulos possíveis. Eu tenho aqui o triângulo que nós formamos, que é um triângulo isósceles, né? E descobrimos que estes ângulos do vértice E e do vértice B são iguais. E aqui também descobrimos que este ângulo do vértice E vai ser igual ao ângulo do vértice A. Por correspondência, o ângulo do vértice A vai ser igual ao ângulo do vértice B. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos as seguintes características, ó. Os ângulos CBE e CEB são congruentes, igual a gente acabou de verificar, pois o triângulo BCE é isósceles, ou seja,
este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Tudo bem? E os ângulos DAE e CEB são congruentes, pois são correspondentes. Este ângulo é igual a este ângulo aqui. Por isso, pessoal, nós podemos falar que... Deixa eu só apagar aqui. Que em um trapézio isósceles, os ângulos da base são congruentes. Ou seja, os ângulos de cada base de um trapézio são congruentes. Porque eu acabei de afirmar que o ângulo do vértice A é igual ao ângulo do vértice B. Da mesma forma, pessoal, se nós tivéssemos utilizado uma outra estratégia, né, feito o cruzamento partindo de um desses lados aqui, por exemplo, tentando construir um triângulo isósceles, nós descobriríamos também que o ângulo do vértice D é igual ao ângulo do vértice C. Então, nós podemos falar que os ângulos de cada base de um trapézio isósceles são congruentes. Nós acabamos de comprovar aquela primeira afirmação que eu fiz. Tudo bem, pessoal? Agora, para a próxima regra do trapézio isósceles, vamos analisar a seguinte construção. Considere um trapézio isósceles onde foi desenhado as duas diagonais. Conseguem ver aqui, pessoal, diagonal? Nós vamos cruzar vértices opostos. Ó, o A, ele vai cruzar e ligar com o ponto B, né, com o vértice B, eu vou ter uma diagonal. Eu vou ter uma outra diagonal aqui de B indo até D. Tudo bem? Agora, imagina que nós iremos separar dois triângulos feitos por essas diagonais. Imagina que eu só fiz a primeira diagonal e separei esse primeiro triângulo, que é o triângulo DAB. E depois eu peguei um outro triângulo, que é o triângulo CAB. Aqui estão os dois triângulos que nós separamos. Como nós temos um trapézio isósceles, a medida do lado AD é igual à medida do lado BC do outro triângulo. Tudo bem? Como que nós temos a mesma base, né, pessoal? As duas bases são AB, eu posso falar que este lado aqui também é congruente a este lado aqui. Beleza? Vamos analisar, pessoal. Podemos ver aqui que o lado AB é comum aos dois triângulos. Dessa forma, igual eu já acabei de falar para vocês, a medida dos dois triângulos, da base desses dois triângulos, são iguais. E os ângulos ABC e BAD são congruentes, pois são ângulos de uma base de trapézio. Ou seja, pessoal, este ângulo aqui, por ser um trapézio isósceles, estes ângulos são iguais. O que acontece quando nós temos um triângulo, dois triângulos, né, que tem lado, ângulo e lado iguais, congruentes no caso? Nós podemos falar que os dois triângulos são congruentes, então eu posso falar que a medida das diagonais DAB, DB, vai ser igual à medida da diagonal CA. Ou seja, pessoal, acabamos de estabelecer a seguinte relação, que as diagonais de um trapézio isósceles são congruentes. Então, em um trapézio isósceles qualquer, a medida dessa diagonal aqui, CA, tem o mesmo valor da medida dessa diagonal, CB. E essa é a nossa última propriedade do trapézio isósceles, tudo bem? Então, no trapézio isósceles, além dos ângulos das bases serem congruentes, nós temos que as diagonais são congruentes. E por hoje é só, pessoal. Vamos encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Tenha uma ótima semana de estudos e até mais. Tchau, tchau.